Prova final 2013, segunda chamada. Toda a prova com calculadora. A turma T de uma certa escola tem 23 alunos, com os números de pauta de 1 a 23. Em algumas aulas, os alunos estão divididos em 2 turnos. Os alunos com número ímpar pertencem ao primeiro turno e os restantes alunos pertencem ao segundo turno. Escolhe-se ao acaso um aluno do primeiro turno. Qual é a probabilidade de o aluno escolhido ter um número de pauta superior a 17? Portanto, segundo Laplace, a probabilidade será igual ao número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. Portanto, os casos possíveis são os alunos que pertencem ao primeiro turno, porque aqui diz que escolhe-se ao acaso um aluno do primeiro turno. Então, os alunos do primeiro turno são aqueles que têm número ímpar. Vamos ver quantos números existem de ímpares, de 1 a 23. Portanto, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23. Portanto, são 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. São o somatório dá 12. Então, já sei que o número de casos possíveis é 12. E agora, qual é a probabilidade de o aluno escolhido ter um número de pauta superior a 17? Portanto, superior a 17 tem 3 casos favoráveis, o 19, 21 e 23. Portanto, a probabilidade será 3 em 12, na forma irredutível, isto dá 1/4 se dividirem tudo por 3, portanto, opção B. No gráfico seguinte está apresentada a distribuição das idades dos alunos da turma T. Indica o que representa o valor da expressão, tendo em conta os dados do gráfico. Portanto, esta expressão representa a média das idades dos alunos da turma T. Para a apresentação de um trabalho, escolhe-se ao acaso um aluno de 13 anos e um aluno com 16 anos. Ambos da turma T, a Maria e o António, são alunos desta turma. A Maria tem 13 e o António tem 16. Qual é a probabilidade de nenhum destes alunos fazer parte do par escolhido? Ora, muito bem. Então, reparem, segundo o gráfico de barras, vemos que a turma T tem 2 alunos com 13 anos, sendo que um deles é Maria. Portanto, se a Maria não pode fazer parte, sobra 1. 1 em 2, com 13 anos. E vezes, portanto, da mesma turma, existem 3 alunos com 16 anos, sendo que um deles é o António. Só que o António não pode fazer parte, então restam 2. 2 em 3. Portanto, isto dá 1/3, ou se quiserem 2 vezes 1, 2, sobre 6, que é igual a 1/3. Isto é uma maneira de pensarem. Podem também, por exemplo, fazer uma tabela de dupla entrada, ou um diagrama em árvore, por exemplo. Aqui os alunos com 12 anos e aqui 16. Maria e depois vou dizer aluno 1, está bem? 2 alunos com 12 e 3 com 16, sendo que um deles é o António. E o outro, pus aqui aluno 1, será um aluno 2 e um aluno 3, está bem? E agora as combinações possíveis. Maria, António, Maria, aluno 2, Maria, aluno 3. Aqui, aluno 1, António, aluno 1, aluno 2 e aluno 1, aluno 3. Portanto, lá está, 2/6, porque existem 6 casos possíveis e apenas 2 nos interessam, certo? Porque a Maria e o António não podem fazer parte do par escolhido. Portanto, estas opções, estes casos aqui não interessam. Portanto, 2 em 6, que dá 1/3. Considera o conjunto A. Qual dos seguintes conjuntos é igual a A? Portanto, este conjunto, o conjunto dos números inteiros relativos, intersetado com este intervalo. Então, o que é que eu vou procurar? Vou procurar num intervalo dado, neste conjunto, certo? Que se trata de um conjunto que é infinito. E vou procurar os números que são inteiros, porque aqui tem uma interseção. A interseção são todos elementos que pertencem a ambos os conjuntos, certo? Então, o menos 2 não serve, porque aqui não pertence ao intervalo, certo? Então, serve o menos 1, o 0 e ainda o 1, porque aqui a bola está fechada, quer dizer que pertence aos 2 intervalos. Portanto, o conjunto A é um conjunto constituído por 3 elementos, que é o menos 1, o 0 e o 1. Portanto, a opção correta é a opção C. O nanómetro é uma unidade de medida usada para expressar comprimentos muito pequenos. Sabe-se que um nanómetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. A quantos nanómetros? Portanto, vou chamar x, equivale a 1 metro. Portanto, aqui tiramos que x é igual a 1 vezes 1, a dividir por 10 elevado a 9. Ora, como sabem,
1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. E aqui, para ficar com uma divisão de potências com a mesma base, interessa-me transformar o 1 em 10 elevado a 0, ok? Porque assim, qual é a regra? Divisão de potências com a mesma base, dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes, portanto 0 menos 9. Ora, menos com menos dá mais, portanto isto é igual a 10 elevado a 9. Significa que 1 metro equivale a 10 elevado a 9 nanómetros. Seja um número maior do que 1, portanto um número qualquer tem que ser superior a 1. Qual das expressões seguintes é equivalente a esta expressão? Portanto, aqui tenho o quê? Uma potência de potência, dá-se a mesma base e multiplicam-se expoentes, portanto 4 vezes 3, 12. E agora dá-se a mesma base e subtraem-se os expoentes, portanto fica 12 menos 5 dá 7, portanto a opção correta é a B. Resolve a equação seguinte, portanto primeiro tirar os parênteses, fica 2x ao quadrado mais 2x menos 1 mais x. Vou já passar o 1 para o primeiro membro, menos 1 igual a 0. Reduzir os termos semelhantes, 2x ao quadrado mais 3x, portanto este com este, menos 1 dá menos 2, igual a 0. E agora vou resolver a equação de segundo grau completa aplicando a fórmula resolvente. Portanto, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Portanto, o a é o coeficiente do termo de grau 2, 2, o b é o coeficiente do termo de grau 1, 3, e o c é o coeficiente do termo de grau 0, menos 2. Portanto, fica x é igual a menos b mais ou menos b ao quadrado, dá 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes o a, vezes o c, sobre 2 vezes o a. Ora, fica x é igual a menos 3 mais ou menos, ora 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 2 vezes 2 dá 16, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, sobre 4. Portanto, fica, ora, 9 mais 16 dá 25, x é igual a menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 25, sobre 4. Raiz quadrada de 25 é 5, portanto, fica x igual a menos 3 menos 5 sobre 4, ou x igual a menos 3 mais 5 sobre 4. Portanto, fica x igual a menos 8 sobre 4, ou menos 8 sobre 4, que é igual a menos 2, ou x igual a 2 quartos, e 2 quartos é 1 meio. Portanto, conjunto de solução será menos 2 e 1 meio. A equação tem duas soluções. Resolvem na equação seguinte, portanto, tirar os denominadores, vezes 2, aqui vezes 6 e aqui vezes 3. Então, fica 2 menos 4x menor ou igual a 6 mais 3x mais 3. Isolar os termos em x, portanto, menos 4x menos 3x menor ou igual a 9, 6 mais 3 dá 9, menos 2. Portanto, reduzir os termos semelhantes, portanto, menos 4 menos 3 dá menos 7x, menor ou igual a 7. Como o coeficiente ou a parte numérica de x é negativo, vou inverter o sentido da desigualdade, certo? Porque para eliminar o menos 7, de forma a que fique 1, vou ter que dividir tudo por menos 7, certo? Ao dividir ou multiplicar por um número negativo, dividir por menos 7 ou multiplicar por menos 1 sétimo, certo? Que é a mesma coisa. Portanto, quando divido ou multiplico por um número negativo, tenho que inverter o sentido da desigualdade. Portanto, fica x maior ou igual a 7 sobre menos 7, que dá menos 1. Portanto, x maior ou igual a menos 1. Portanto, quero todos os números reais superiores ou iguais a menos 1. Portanto, conjunto de solução, intervalo fechado, de menos 1 até mais infinito aberto. Sejam x e y duas variáveis reais. Qual dos seguintes sistemas é um sistema impossível? Ora, por observação, vemos logo que é o sistema da opção B, porque reparem, o primeiro membro é exatamente igual e o segundo membro, 1 e 2, portanto, é a mesma coisa, ou é igual a 1 ou é igual a 2, não pode ser igual às duas coisas, certo? Se não detectarem assim, resolvem cada um dos sistemas. Vou já resolver este e vão ver que dá impossível. Portanto, vou resolver a primeira equação em ordem a x, por exemplo, x igual a 1 menos y. E vou já substituir o x por 1 menos y, portanto fica 1 menos y mais y igual a 2. Portanto, ora aqui são simétricos, dá 0y,
passa para o segundo membro menos 1, portanto 2 menos 1 dá 1, lá está. É um sistema impossível. E porquê? Não há nenhum número que multiplicado por 0 seja igual ou dê 1, ok? Portanto o sistema é impossível. Viam logo, primeiro membro exatamente igual, segundo membro 1 e 2 não pode ser, ou é 1 ou é 2, ok? No referencial cartesiano da figura 1 estão representadas partes dos gráficos de duas funções f e g e um quadrado O, A, B, C. O ponto O é a origem referencial. A função f é definida por f de x igual a 10 sobre x. Portanto, vou pôr aqui f de x igual a 10 sobre x. Com x maior que 0, o gráfico da função g é uma reta que passa na origem referencial. O ponto A pertence ao eixo das abscissas, o ponto C pertence ao eixo das ordenadas, o ponto B pertence ao gráfico da função f, o ponto P pertence ao gráfico da função f e ao gráfico da função g. E tem abscissa 5. Em qual das seguintes opções estão as coordenadas de um ponto que pertence ao gráfico da função f? Ora, muito bem, todos os pontos que pertencem a esta linha curva, o produto das suas coordenadas é 10, certo? Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vou efetuar o produto e verificar qual das opções dá 10, certo? Ora, 50 vezes 2 dá 100, não serve. 20 vezes 2 dá 40, não serve. 50 vezes 1 meio dá 25, também não serve. Então a opção é esta. 20 vezes 1 meio é 20 a dividir por 2 que dá 10. Portanto a opção correta é esta, reparem. E porquê? F de x é a mesma coisa que y, não é? Portanto f de x igual a 10 sobre x é a mesma coisa que y é igual a 10 sobre x. Então o x está a dividir, passa ali a multiplicar. Ou seja, x vezes o y é igual a quê? A 10. Ou seja, qualquer ponto, o produto das coordenadas x vezes y tem que dar 10, ok? Define a função g por uma expressão algébrica. Apresenta todos os cálculos que efetuares. Ora, a função g é uma função linear, portanto, função linear é do tipo y é igual a x. Então, o a, se quiserem, o x está a multiplicar, passa a dividir. O a é dado, basta conhecer um dos pontos e fazer o quê? A ordenada a dividir pela abscissa, certo? Lá está, tenho A. Ok, então vamos a isso. Ora, temos aqui um problema, porque o ponto P pertence ao gráfico da função G, mas eu desconheço ainda a ordenada, mas vou encontrar esta ordenada através da função f, porque tenho a sorte de o ponto P também pertencer ao gráfico da função f, ou seja, então basta-me calcular o que é f de 5. Vou à expressão algébrica da função f, e onde está o x vou substituir por 5. Então fica 10 sobre 5. Ora, 10 sobre 5 dá 2. Então a ordenada é 2. Então reparem, a constante vai ser o quê? O a vai ser a ordenada 2 dividido por 5. Então significa que a expressão algébrica da função g é e de x igual a 2 quintos de x. Está feito. Qual é a medida exata do comprimento do lado do quadrado? O, A, B, C. Ora, muito bem. Quero saber quanto é que mede o lado do quadrado. Ora, como o ponto B pertence, é um ponto da função f, eu sei que a área deste quadrado é 10, porque reparem, o produto das coordenadas do ponto B, x vezes y, certo? Tem que dar 10. Portanto, já sei que a área deste quadrado é 10. Então, se eu tenho um quadrado de área 10, qual é o lado? O lado é igual a raiz quadrada de 10. Portanto, o valor exato é raiz quadrada de 10. Reparem, ó, lado raiz 10 e aqui também o lado raiz 10. E qual é a área de um quadrado? É lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, raiz de 10 ao quadrado, corta, dá 10. Portanto, dá a área, está correto. Portanto, o lado deste quadrado é raiz quadrada de 10. A medida exata, portanto, é precisamente esta, raiz quadrada de 10. O quadrilátero ABCD representado na figura 2 é um trapézio retângulo. Portanto, trapézio retângulo. AD, comprimento AD3, da AB4, do BC5. Está marcado. O ponto P desloca-se ao longo do segmento reto AB, ou seja, este ponto aqui é como se fosse um ponto móvel, está bem? Para cada posição do ponto P, tem-se que o comprimento PB é igual a x. Qual é o valor arredondado às décimas da medida do perímetro do quadrilátero ABCD? Portanto, perímetro do quadrilátero ABCD, ok? Portanto, perímetro do trapézio. Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, já tenho o comprimento este,
mais este, mais este. Só me resta adicionar o deste, certo? Então vamos lá ver. Vou pôr aqui o perímetro, vai ser 5 mais 4 mais 3. Ora, 5 mais 4 mais 3. E agora ainda falta adicionar o comprimento DC. Ora, como o comprimento DC não é dado, eu vou ter que fazer alguma coisa para ir buscá-lo. Como? Reparem, aqui, se eu colocar aqui este segmento de reta, o que é que eu tenho? Esta altura, se quiserem, relativamente ao lado BC, transformo aqui, tenho aqui um triângulo que é retângulo, certo? E deste triângulo que é retângulo, eu conheço dois comprimentos. Porquê? Este aqui é igual a 4, certo? Este bocadinho aqui vai ser o quê? Vai ser 5 menos 3. Ok? Portanto, 5 menos 3 é 2. Então, facilmente, através do teorema de Pitágoras, eu determino o comprimento de DC. Então, comprimento de DC ou CD, como queiram, DC ao quadrado, que é a minha hipotenusa, vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Portanto, efetuam os cálculos, isto vai dar 4 mais 16, portanto, só interessa a solução positiva, estamos a falar de comprimentos, portanto, CD vai ser igual a raiz quadrada de 20, ok? Então, aqui resta-me adicionar raiz quadrada de 20, portanto, 5 mais 4, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais raiz quadrada de 20. E agora vão à calculadora e arredondam às décimas, portanto, isto vai dar 16,5, portanto, a opção correta é a opção B. Para um certo valor de x, os triângulos DAP, portanto, DAP, este triângulo aqui, e CBP e este aqui são semelhantes, sendo AD, vou pôr assim, e BC, lados correspondentes, ok? Então, se os triângulos são semelhantes, os lados são diretamente proporcionais. Determina esse valor de x. Ora, muito bem, quero saber o valor de x. Então, como é que eu faço? Muito simples. Reparem, basta-me fazer corresponder os lados. Eu até vou separar de forma a ser mais fácil. Tenho aqui este triângulo aqui, portanto, aqui é 3, e este comprimento aqui é o quê? Vai ser 4 menos x. Portanto, vou pôr 4 menos x. E tenho este aqui. Este bocadinho é 5 e este aqui é x. E é dito que este lado aqui corresponde a este. Então, esta hipotenusa corresponde a esta, certo? E este lado aqui corresponde a este. Então, basta fazer corresponder os lados. Ou seja, por exemplo, 3 está para 5, 3 está para 5, assim como 4 menos x está para x. Ora, daqui sai o quê? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, fica 3 vezes x é igual a 5 vezes 4 menos x. E resolvem esta equação, tem o valor de x. Portanto, fica 3x igual a 5 vezes 4, 20, menos 5x. 3x mais 5x igual a 20, dá 8x igual a 20, portanto, x é igual a 20 a dividir por 8, portanto, isto dá 10 quartos, e se quiserem ainda, 5 meios. Portanto, o valor de x é 5 meios, ou se quiserem, 2,5, metade de 5, 2,5. Determina a medida da área do triângulo DPC, portanto, DPC, deste triângulo cinzento, no caso em que x é igual a 1, mostra como chegaste à resposta. Portanto, é dito que x equivale a 1. Ora, se aqui é 1, aqui é 4 menos 1, que é 3. Tá? Reparem, eu não consigo calcular diretamente a área deste triângulo, porque se esta for a base, eu não tenho a altura, certo? Se esta for a base, eu não tenho a altura para aí fora. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular a área do trapézio, certo? Porque tenho os dados todos, base maior, base menor, e tenho a altura, a dividir por 2, não é? E depois vou retirar a área destes dois triângulos, certo? Portanto, a área do trapézio, vou subtrair a área do triângulo APD e a área do triângulo PBC. Então, a área de um trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura a dividir por 2. Tem
no formulário, esta forma, caso não saibam. Portanto, igual, base maior, as bases são sempre os lados paralelos, portanto, base maior 5, mais base menor 3, vezes a altura 4, a altura do trapézio, a dividir por 2, portanto, isto dá 8 vezes 4, 32, metade dá 16. E agora, a área do triângulo ADP, portanto, a área de um triângulo, base vezes a altura a dividir por 2, portanto, reparem, como o trapézio é um trapézio retângulo, aqui eu sei que é um ângulo 90, assim como o B é um ângulo 90, portanto, base, se a base for esta é a altura, porque a altura e a base têm que ser perpendiculares, portanto, base 3 vezes 3, a dividir por 2, ora dá 9 a dividir por 2, se quiserem 4,5. E resta agora calcular a área do PBC. Portanto, PBC vai ser igual a base 5 vezes a altura 1 a dividir por 2. Portanto, dá 5 meios, que é 2,5. Portanto, a área pretendida, que é a área do triângulo DPC, vai ser igual a 16 menos 2,5 menos 4,5. Isto dá 9. Ora, muito bem, unidade de área, está bem? Como aqui não tem nem centímetros nem metros, unidade de área. Ou então deixam somente 9. Na figura 3 está apresentada uma circunferência de centro no ponto O. Sabe-se que os pontos A, B e C pertencem à circunferência. O comprimento BA é igual ao comprimento BC. Portanto, o triângulo ABC é um triângulo isósceles. O segmento reto ABD é a altura do triângulo referente à base AC, AOB 72, portanto, AOC, desculpem, AOC um ângulo de 72 graus, comprimento ao A é 2 cm, qual é a amplitude em graus do ângulo ABC? Portanto, o ângulo ABC é um ângulo inscrito, portanto, vai ser igual a metade de 72, portanto, é metade do ângulo ao centro correspondente, portanto, basta pôr aqui ABC, será igual a 72 graus a dividir por 2, que dá 36. Determina a área do triângulo ABC. Apresenta o resultado em centímetros arredondado às décimas. Ora, muito bem, então nós sabemos que aqui é 2, e aqui é um ângulo de 72. Eu quero a área do triângulo ABC, que é base vezes a altura, a dividir por 2. Reparem, ainda não tem nem a base nem a altura, certo? Então, vamos lá. Vou começar por terminar a base. Para terminar a base, eu vou utilizar este triângulo, que é retângulo, certo? Então, vou desenhá-lo aqui. Então, aqui é um ângulo não de 72, interessa-me só metade, portanto, 36 graus. Aqui A, aqui o vértice T e ali O. E este comprimento é 2. Então, reparem, AD é igual a DC. Então, vou terminar este bocadinho e depois multiplicar por 2. E tenho a base, ok? Então, relativamente a este ângulo, AD é o cateto oposto e AO é a hipotenusa. Então, a razão que relaciona o oposto com a hipotenusa é o seno. Portanto, seno de 36 é igual ao comprimento AD a dividir por 2. Ora, daqui tiro que comprimento AD é igual a 2 vezes seno de 36. Reparem, podem deixar, isto é o valor exato, mas se quiserem vão à calculadora e conservam no mínimo 3 casas decimais, está bem? Eu vou deixar assim. E agora vou já calcular a minha base, porque a base, eu vou pôr assim, a base é igual a quê? Ao comprimento do segmento AC. Fazer o quê? 2 vezes este valor. Então, 2 vezes 2, seno de 36. Portanto, vai dar 2 vezes 2, 4, seno de 36, ok? 36 graus. Portanto, já tenho aqui a minha base, está bem? Portanto, este é o valor exato. Reforço que quem não quiser utilizar o valor exato, vai à calculadora e conserva com a máquina em graus, conserva no mínimo 3 casas decimais, ok? Depois, vou terminar a altura. Reparem, a altura, este bocadinho aqui, sendo que o comprimento de BO eu já tenho, que é 2, porque BO é igual a este bocadinho aqui, reparem, AO, porque são raios da mesma circunferência, então este bocadinho já tenho. Resta adicionar a 2 este bocadinho, tá?
Ora, muito bem. Então, relativamente a este ângulo, este comprimento é o cateto adjacente e hipotenusa. Portanto, cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno, certo? Portanto, cosseno de 36 vai ser igual a OD sobre 2. Portanto, aqui o comprimento de OD vai ser igual a 2 cosseno de 36. Então, vou escrever a altura do triângulo vai ser igual a 2 mais 2 cosseno de 36. Ok? E agora já tenho tudo. Portanto, a área do triângulo vai ser igual a quê? Base, que é 4 seno de 36, vezes altura, que é 2 mais 2 cosseno de 36, a dividir por 2. Ora, inserem tudo isto na calculadora e arredondam ao que é pedido. Portanto, isto vai dar aproximadamente às décimas 4,3, portanto, centímetros quadrados, certo? Recordo que não precisam utilizar estes valores exatos, portanto, podem vir aqui e aproximar, arredondar aqui às milésimas ou às décimas de milésimas, como queiram, está bem? Pelo menos com 3 casas decimais, porque esta parte aqui e esta parte aqui são cálculos intermédios, está bem? A resposta final é só esta, certo? A resposta final é que tem que ser às décimas. Na figura 4 está representado um recipiente cilíndrico que se encheu com um líquido colorido. Nesse líquido mergulhou-se um cubo cuja aresta é igual à altura do cilindro. Portanto, este comprimento aqui é igual a este, ok? Tal como a figura 5 sugere, o cubo ficou assente na base do recipiente. Ok. Qual é a posição do plano que contém a face superior do cubo, portanto esta, em relação ao plano que contém a base do recipiente? Portanto, aqui, os planos são paralelos. Portanto, planos paralelos, se quiserem, são estritamente paralelos, porque não têm qualquer ponto em comum. Admite que a aresta do cubo é 6. O raio da base do cilindro, 5. Quando se mergulhou o cubo no recipiente, uma parte do líquido transbordou. Ora, a parte do líquido que transbordou é igual ao volume do cubo, ok? O líquido que sai fora é igual ao volume do cubo, ok? Então, o que é que eles pedem? Determina o volume do líquido que ficou no recipiente, depois de nele se ter mergulhado o cubo. É muito simples. Então, o líquido que ficou no recipiente vai ser igual ao volume do cilindro menos o volume do cubo, ok? Porque reforço que quando eu mergulho um corpo aqui dentro, neste caso o corpo é o cubo, a água que transborda é igual ao volume do corpo mergulhado, certo? Portanto, a água que transbordou é igual ao volume do cubo. Então, que líquido é que ficou no recipiente? Vai ser o líquido do cilindro menos o que transbordou, ok? É aquilo que ficou. Então é muito simples. Volume de cilindro, área da base vezes a altura, não é? Reparem, se eu se deitar a água, o que é que faz a água? Espalha-se pela base e sobe consoante a altura, certo? O do cubo também é. Portanto, o volume, vocês sabem que o cubo é um prisma, o volume do prisma é igual ao volume de cilindro, porque se eu deitar aqui a água, assim, imaginem que tem aqui um furo, a água espalha-se pela aresta, pela face, pela base do cubo, não é? Que é pela face, depois sobe consoante a altura, portanto, área da base vezes a altura. Então, volume de cilindro. O cilindro, a área da base é um círculo, portanto, a área do círculo é π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, que dá 25, portanto, 25π vezes a altura. Portanto, a altura é igual a quê? A aresta, está bem? Esta altura é igual a esta, portanto, 6. Portanto, a área da base vezes a altura, que é 1 vezes, e agora sim, menos o volume do cubo. O volume do cubo é a aresta ao cubo, portanto, 6 ao cubo. E agora resta efetuar os cálculos. Portanto, vai dar 25 vezes 6π, que dá 150π, menos 6 ao cubo, que dá 216.
Portanto, e agora isto é aproximadamente igual às unidades a 255 centímetros cúbicos.